Muito bem, então nós vamos agora darmos início à primeira aula do nosso curso, A Vida Interior em Santa Teresa de Jesus e São João da Cruz. É uma grande alegria tê-los conosco, a fim de que possamos iniciar essa jornada, iniciar este curso, e estudarmos esses dois grandes teólogos, esses dois grandes doutores da Igreja do século XVI, dos santos carmelitas, cujos textos nos apontam o caminho da santidade, o caminho da perfeição da vida cristã, o caminho da intimidade com Deus, da união da alma com Deus. Muito bem, eu quero agradecer a vocês que vieram aqui e que se inscreveram nesse curso, também agradecer imensamente ao nosso de São Bento, que nos recebe em sua casa mais um semestre, para que possamos juntos estudarmos este tema e trilharmos juntos este caminho, sermos igreja, juntos rezarmos e juntos estudarmos, sermos irmãos em Cristo Jesus. Pois bem, nesta primeira aula eu gostaria de comentar com vocês, primeiramente, alguns recortes aqui do plano de ensino do nosso curso, A Vida Interior em Santa Teresa e São João da Cruz. É este primeiro texto que foi entregue a vocês, se não me falha a memória, está grampeado aí, Nós começamos lá em cima com algumas informações práticas. Esse curso tem 21 aulas, e gostaria de ler com vocês a ementa e fazer alguns comentários. Então está dito aí. Este curso estuda o pensamento de dois grandes doutores da Igreja do século XVI, Santa Teresa de Jesus e São João da Cruz. Então nós faremos o seguinte: como temos 21 aulas, nós vamos nas primeiras 11 aulas estudar São João da Cruz, e nas 10 aulas seguintes estudaremos Santa Teresa de Ávila ou Santa Teresa de Jesus. Embora historicamente Santa Teresa nasceu primeiro, era muito mais velha do que São João da Cruz. Foi ela quem começou a reforma do Carmelo, inclusive, e depois ela é quem exorta, convence aos moldes de Santa Teresa, São João da Cruz, a iniciar a reforma do ramo masculino. Então, historicamente, Santa Teresa viveu primeiro, nasceu e viveu primeiro que São João da Cruz. Começa ela a reforma do Carmelo, São João da Cruz vem depois. Aliás, Santa Teresa tinha idade para ser mãe de São João da Cruz, quando eles se conheceram. Todavia, São João da Cruz, nos seus textos, nos seus escritos, ele é mais teólogo, por assim dizer, do que a Santa de Ávila. Então nós estudaremos primeiro São João da Cruz, porque ele nos dará todo o alicerce, toda a base necessária para que depois enfrentemos os textos de Santa Teresa de Ávila, tá bem? Então no nosso curso vamos adotar essa didática, essa sequência. Mais precisamente, nossas reflexões estarão concentradas no cultivo da vida interior e no caminho de perfeição da vida cristã, caminho ascético e místico, tal como foram vividos e ensinados por estes mestres de espiritualidade. Então, no nosso curso, estudaremos, vamos pensar e refletir sobre o cultivo da vida interior, o cultivo da vida de oração, a busca da união da alma com Deus. Este caminho ascético e místico, tal como ele é proposto por esses dois grandes santos carmelitas. Tal como eles viveram, portanto, nós vamos também estudar a experiência desses dois santos e os seus ensinamentos, a sua doutrina. Estaremos diante do problema teológico da união da alma com Deus e como chegar a isto. Então, todo caminho ascético e místico tem por objetivo alcançar a união da alma com Deus, alcançar a santidade. A união da alma com Deus é sinônimo de santidade, que por sua vez é sinônimo de perfeição da vida cristã, que por sua vez é sinônimo de matrimônio espiritual. União da alma com Deus, tal como nós podemos alcançar nessa vida terrena. É claro que a sétima morada de Santa Teresa de Ávila, ou o sétimo degrau do subida do Monte Carmelo de São João da Cruz, é um estado de perfeição, sempre relativo, porque a perfeição última nós alcançaremos apenas o céu, na visão beatífica, mas é claro que a perfeição da vida cristã já é o limiar, já é as portas da visão beatífica. Todos nós somos chamados por Deus a trilharmos o caminho da santidade.
uma vez que nós somos batizados, o Concílio Vaticano II nos lembra justamente isso. No sacramento do batismo, Deus nos deu toda a graça necessária para que pudéssemos trilhar e alcançar a santidade. Trilhar o caminho ascético e místico e alcançarmos a santidade, a perfeição cristã, a união da alma com Deus. A maturidade interior, nos assemelharmos a Cristo, nesse cultivo da vida interior. Então nós estudaremos o cultivo da vida interior, o caminho ascético e místico, a união da alma com Deus, tal como foi vivido e ensinado por São João da Cruz e por Santa Teresa de Ávila. Posto isto, nós vamos lá na página 2. Eu gostaria de comentar com vocês de onde nós vamos tirar todos os estudos que nós faremos. Então, gostaria de comentar aqui brevemente a bibliografia básica e complementar do nosso curso. Na bibliografia básica, nós temos aqui 2 livros. O primeiro deles é justamente as obras completas de São João da Cruz. Nós usaremos este livro, essa edição. Aqui nós temos as obras completas de São João da Cruz, publicada pela Vozes. É um livro relativamente fácil de achar, não é tão difícil. Está em português. No entanto, essa tradução ela é razoável, mas existem alguns pequenos erros que nós vamos ao longo do curso, nos textos que citarmos, nós vamos ir corrigindo. Então nós vamos ter em nossas mãos o original, o espanhol do século XVI, que foi publicado pela BAC, é o primeiro livro da bibliografia complementar. Nós vamos ter, portanto, os originais, e vez ou outra que precisarmos corrigir esse texto, nós vamos recorrer aos originais, mas nós usaremos essa tradução para o português, publicada pela Vozes, das obras completas de São João da Cruz. Como lembrávamos antes de iniciarmos a aula, a Vozes também publicou em livros separados o Subida do Monte Carmelo e o Noite Escura. São 2 nomes de 2 obras de São João da Cruz. O Subida do Monte Carmelo é uma obra composta de 3 livros, o Noite Escura é uma obra composta de 2 livros. A mesma editora Vozes publicou esses textos em livros separados, então quem quiser de repente adquirir esses volumes é mais barato que as obras completas e é a mesma tradução, a tradução é idêntica. Nós achamos também com facilidade para adquirir essas obras. O segundo livro que está na bibliografia básica é as obras completas de Santa Teresa de Jesus. Nós usaremos os textos contidos, portanto, nesse livro, que foi publicado aqui no Brasil pela editora do Carmelo, em parceria com as edições Loyola. Então nós usaremos essa tradução. Aqui nós temos também as obras completas de Santa Teresa de Ávila. Existem outras publicações em português, se não me falha a memória, da Paulus. No entanto, a tradução da Paulus é ruim, essa tradução é melhor, então nós ficaremos com esta. Esta é uma boa tradução dos textos de Santa Teresa. Melhor até que a tradução de São João da Cruz. É uma tradução confiável, mas se precisarmos de repente fazer alguns ajustes, nós também o faremos. Os textos originais, tanto de São João da Cruz como de Santa Teresa, estão em espanhol. Não é difícil entender o espanhol. Mais complicado do que isso são as traduções dos textos clássicos que estão em grego, latim, ou mesmo os textos das Sagradas Escrituras do Antigo Testamento que estão em hebraico, são traduções mais difíceis de serem feitas. Imagina, fique à vontade. No entanto, essas traduções, embora sejam do espanhol, têm uns pequenos erros aqui e acolá que nós vamos ir aos poucos indicando. Mas esses 2 livros, então, estão na nossa bibliografia básica. Nós vamos usá-los bastante ao longo de nossas aulas. Depois nós temos aqui a bibliografia complementar, que por vez ou outra nós vamos citar em aula para esclarecer, iluminar algum ponto ou outro dos textos são-joanistas e teresianos. O primeiro livro que está aí na bibliografia complementar é justamente a publicação dos textos originais de São João da Cruz.
feito pela BAC, a Biblioteca de Autores Cristianos, uma editora da Espanha. Na verdade, aqui o nome do livro é Vida e Obras Completas. A BAC publicou em um tomo só uma boa biografia de São João da Cruz, que é do padre Crisólogo de Jesus Sacramentado, por isso Vida e Obras Completas. As obras completas são os textos originais de São João da Cruz, tá? Publicado pela BAC. O segundo livro que está na biografia complementar é o Dicionário de São João da Cruz, que foi organizado por Eulógio Paco. É esse pequeno livro de bolso aqui, né? Então aqui nós temos diversos verbetes de A a Z que explicam a teologia, a doutrina de São João da Cruz. São verbetes muito importantes, muito bem escritos. Esse livro está em espanhol, nós não temos tradução para português, infelizmente. É um excelente texto, um texto acadêmico, né? Todos os verbetes que aqui nós encontramos têm linguagem acadêmica e são usados pelos teólogos profissionais quando vão estudar a doutrina de São João da Cruz, tá? Excelente, é um excelente texto de apoio que nós vamos recorrer quando for necessário. Esse livro nós encontramos com relativa facilidade para adquirir, né? Existe um site norte-americano que reúne diversos sebos, Webooks. Então, se você digitar lá Dicionário de São João da Cruz, você vai achar esse livro para adquirir, tá? Em outros lugares também, a gente encontra com relativa facilidade. O problema é depois a demora para chegar, né? Enfim, a gente sofre essas demoras, né? Então é um livro importante, um livro com linguagem acadêmica. Aqui na bibliografia complementar, as primeiras obras são mais importantes que as que estão na sequência, embora as últimas sejam textos também muito importantes, nós vamos comentá-los daqui a pouco. O terceiro livro apresentado aí é a Introdução a São João da Cruz, O Homem, os Escritos, o Sistema, do Frei Padre Federico Ruiz Salvador. É este livro aqui, Introdução a São João da Cruz. Este é um livro muito importante também para estudarmos São João da Cruz, tá? O seu sistema, a sua teologia. Um livro que também foi publicado pela BAC. Está em espanhol, nós também não temos tradução para o português, então nós temos que recorrer mesmo aos originais, né? É um livro excelente, também com linguagem acadêmica, também usado pelos teólogos profissionais quando vão estudar São João da Cruz. Um livro importante que nós vamos usar nas nossas aulas. Na sequência nós temos um livro cujo título é Vida de São João da Cruz, justamente do padre Crisógono de Jesus Sacramentado. Este livro, o texto original deste livro está em espanhol, foi publicado pela BAC no primeiro livro citado aqui na bibliografia complementar, mas foi traduzido pelas Carmelitas de Portugal, este livro aqui, tá? Então, São João da Cruz. Este livro é uma excelente biografia de São João da Cruz, a melhor que há. Não existe biografia melhor do que esta. Então, as Carmelitas de Portugal traduziram o texto do espanhol para o português de Portugal, e nós encontramos esse livro com grande facilidade para adquirir. É a melhor biografia que temos de São João da Cruz, também com linguagem acadêmica, tá? Uma excelente pesquisa, inclusive histórica. Aqui o padre Crisógono apresenta as fontes históricas as quais ele buscou para fazer sua pesquisa e escrever a respeito de São João da Cruz. Não temos biografia melhor do que essa, né? Para quem quiser conhecer um pouco mais a história, a vida deste grande doutor da Igreja. Depois nós temos um livro que gosto muito, talvez desses que estou apresentando a vocês é o mais raro, que eu já consegui. Na sequência nós temos aqui um livro de Karol Wojtyła, né? Que foi Papa, né? Santo Padre João Paulo II, santo de fato, né? São João Paulo II, A Fé segundo São João da Cruz. Esse livro foi publicado pela BAC também. Esse sim, é uma edição de bolso, né? Muito pequeno. Os originais estão em italiano, tá? Esse livro foi uma pesquisa realizada por Karol Wojtyła quando ele cursou
o seu mestrado no Angelicum de Roma. É uma pesquisa acadêmica, é um texto acadêmico. Os textos originais estão em italiano, a Bach traduziu para o espanhol, A Fé segundo São João da Cruz. Portanto, é o texto de um teólogo, né? Esse texto não faz parte do magistério da igreja, como o que está na sequência. Esse é um texto de um teólogo, por isso o seu autor assinou como Karol Wojtyla, tá bem? Uma excelente pesquisa. Os estudos de Karol Wojtyla nesse livro se concentram na segunda noite escura, a noite escura do espírito, né? Quando Deus purifica as potências superiores da alma, inteligência, vontade e memória. Logo mais vamos falar sobre isso. Um excelente livro, é muito difícil de conseguir. Esse livro é muito raro, ele está esgotado e mesmo nos sebos a gente não acha para adquirir. Eu, há um tempo atrás, pesquisando na internet, encontrei e não pensei duas vezes, né? Valeu o sacrifício. Um excelente texto, um excelente texto. Nós vamos usá-lo também em nossas aulas. Na sequência, aí sim, nós temos um texto do Magistério da Igreja, um texto que o autor assina como João Paulo II, portanto Papa, Mestre na Fé. É uma carta apostólica, né? Essa daqui, uma carta apostólica relativamente curta, né? João Paulo II escreve esse texto para os carmelitas por ocasião do 400º da morte de São João da Cruz. Então aqui também João Paulo II, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de conhecer um pouco mais a história de Karol Wojtyla. Ele queria ser carmelita no início de sua vocação, e o padre Winzinski, que o convence a ser diocesano, porque nós estávamos ali naquela época da Segunda Guerra Mundial, pós-Segunda Guerra Mundial, e Winzinski, que depois foi também bispo da Cracóvia, o convence a ser padre diocesano para estar mais próximo das pessoas que tanto precisavam encontrar nos sacerdotes consolo, refúgio, força para vencer diversas provações que enfrentavam. Mas ele queria ser carmelita, ele é um sujeito apaixonado pelo Carmelo, por Santa Teresa e por São João da Cruz. Então ele escreve essa carta apostólica como Papa, né, João Paulo II, e essa edição é de 1990. Esse texto que eu estou mostrando a vocês é também das Carmelitas de Portugal, português de Portugal, mas nós encontramos esse texto com grande facilidade no site do Vaticano para fazer o download. Nós encontramos com muita facilidade esse texto. Tá? Muito bem. Depois, na sequência, nós temos dois livros do Javier Garrido. Perdão, nós temos um livro do Javier Garrido, depois nós vamos ter dois do Sandro Grima. O livro do Javier Garrido tem como título Releitura de São João da Cruz. É este aqui. Este livro, ele não tem uma linguagem acadêmica, possui uma linguagem mais simples, é um livro de introdução a São João da Cruz. O Javier Garrido não é um carmelita, ele é um franciscano, escrevendo a respeito da doutrina de São João da Cruz. É uma boa introdução a São João da Cruz. Tá? Mas nós não temos aqui estudos tão aprofundados quanto nos outros livros que acabamos de apresentar. Tá? Mas é uma boa leitura esta. Agora sim, na sequência, nós temos aqui dois livros do Sandro Grimani. O primeiro deles, O Triângulo Divino, em São João da Cruz. O segundo, A Linguagem Simbólica a Serviço da Vida Espiritual em São João da Cruz. Vou mostrar aqui a vocês. Este primeiro, Triângulo Divino, em São João da Cruz, é uma obra de mestrado. Tá? É o mestrado de Sandro Grimani. Sandro Grimani, ele sim, é um frei carmelita brasileiro. Tá? Esse livro, embora seja também uma leitura relativamente curta, é um livro de grande profundidade, uma linguagem acadêmica, um livro que também se concentra na noite escura do Espírito. Porque o título, né, o Triângulo Divino, como vocês podem ver aqui na capa, nós temos de fato um triângulo. Né? Aqui, o Sandro Grimani está investigando nas obras de São João da Cruz de que maneira que as virtudes teologais
purificam as 3 potências superiores da alma, ou 3 faculdades superiores da alma. Então ele coloca caridade, fé e esperança, as 3 virtudes teologais, e depois um pouco mais abaixo a vontade, o intelecto e a memória, as 3 potências ou faculdades superiores da nossa alma. Então ele diz, a caridade purifica a vontade, porque pelo livre-arbítrio da vontade, muitas vezes nós queremos escolher os nossos desejos, né? E a caridade, enquanto virtude teologal, nos move a renunciarmos os nossos desejos para obedecer à vontade de Deus. Por isso a caridade purifica a vontade. A fé purifica o intelecto. Por quê? Ora, a nossa inteligência procura compreender as coisas e desejamos, por vezes, esgotar o conhecimento de certos objetos de estudo. No entanto, a fé nos dá um mistério. Então, como a caridade põe a vontade na noite escura, ou seja, na purificação, a fé também põe a inteligência na noite escura. A fé nos dá um mistério para que possamos crer. E embora a razão teológica consiga investigar os mistérios de fé, isso é a teologia, no entanto, a nossa inteligência, durante essa vida terrena, nunca vai conseguir esgotar os mistérios de fé. Isso é reservado para a visão beatífica, aliás, objeto primário e secundário da visão beatífica. E quando a nossa inteligência se depara com o mistério de fé, muitas vezes nós não conseguimos compreender com certa profundidade, e quando atingimos esse limite, né, da natureza humana nessa vida terrena, o que precisamos fazer é o passo da obediência da fé. Então, a inteligência se curva diante da fé e crê tão somente. Por isso, São João da Cruz vai insistir tanto no livro 2 do Subir do Monte Carmelo, por exemplo, quando fala da noite escura do Espírito, que precisamos aprender a viver de fé. A fé põe a inteligência na noite escura e a purifica. E por fim, a esperança purifica a memória, porque enquanto a memória vive de passado, a esperança nos atira para o futuro. E a esperança cristã, a esperança enquanto virtude teologal, nos faz crer e esperar a vida eterna. Ter os nossos olhos voltados para o céu. Saber que essa vida terrena tem um fim, ela vai acabar. Mas quando a vida terrena acabar, não acabou a nossa vida, porque entraremos na vida eterna, na Jerusalém celeste, no reino dos céus, para ver a Deus face a face. Essa é a esperança cristã. Então a esperança purifica a memória. Um excelente livro, está esgotado, nós temos uma enorme dificuldade de achá-lo. E eu achei esse livro em um sebo de São Paulo. Às vezes eu vou para São Paulo para garimpar os sebos e a gente acha coisas muito interessantes. Acho que eu paguei R$12 esse livro. As pessoas não sabem muitas vezes os tesouros que tem, né? Achei em um sebo atrás da Catedral da Sé. Esqueci o nome do sebo. Enfim. Mas é um livro difícil de a gente achar, né? Por conta disso, está esgotado. O segundo livro do Sandro Grimani é este, A Linguagem Simbólica a Serviço da Vida Espiritual, em São João da Cruz. Esse livro, embora tenha uma linguagem acadêmica, não é nenhum trabalho universitário. Aqui o Sandro Grimani está investigando o uso da linguagem simbólica em São João da Cruz. Então, quando ele usa essas figuras do monte, da noite escura, o poema, sempre esses elementos, essas figuras, elas são carregadas de significados teológicos, ascéticos e místicos. Então, essa é a investigação que Sandro Grimani faz nesse livro, um livro também muito interessante sobre São João da Cruz. Pois bem, depois nós temos um livro do Wilfred Stinissen, A Noite Escura segundo São João da Cruz. É este livro. Este livro também não apresenta uma linguagem acadêmica, é uma boa introdução ao pensamento de São João da Cruz, com uma linguagem bem fácil. Não é um livro de tanta profundidade, mas é uma boa introdução a São João da Cruz. Quem de repente está se aproximando pela primeira vez, da teologia deste santo, é um livro que vale a pena ler. Aliás, Sandro Grimani aqui nesse livro também procura refletir a doutrina de São João da Cruz na prática, na vida cotidiana. Então ele acaba se tornando também um livro de um certo testemunho.
Pois bem, depois nós temos o livro da Susan Muto, São João da Cruz para hoje, A Noite Escura. Também uma boa introdução a São João da Cruz. Aqui ela também vai na mesma linha do Wilfrid Stinicen, procura encaixar a doutrina são-joanista na vida prática. Esses dois autores, o Stinicen e a Susan Muto, são norte-americanos. Os originais estão em inglês e a Loyola os traduziu para o português, publicou aqui no Brasil. São introduções, boas introduções a São João da Cruz. O Salvador Federico Salvador. Perdão, eu pulei esse. Obrigado. Isso. Nós temos aqui também o livro Místico e Mestre de São João da Cruz, do Federico Luiz Salvador. Deixa eu ver onde está. Aqui. É este livro, Místico e Mestre São João da Cruz. Esta também é uma biografia de São João da Cruz. Então aqui o Federico Luiz está nos contando a história deste santo doutor da Igreja. No entanto, se tivermos que escolher, eu prefiro a biografia do padre Crisólogo. É uma biografia melhor do que esta, mas aqui também nós temos um bom texto. Foi publicado aqui no Brasil pela Vozes, uma boa tradução da Vozes. Pois bem, aqui termina então a sequência de livros que pusemos na biografia complementar sobre São João da Cruz, e agora começam alguns livros acerca de Santa Teresa de Ávila. Nós temos aqui o primeiro deles, sobre Santa Teresa, do Frei Efrem de la Madre de Dios, Tiempo e Vida de Santa Teresa. É este aqui. Tiempo e Vida de Santa Teresa. Também uma edição da BAC. O texto, portanto, está em espanhol. Nós não temos tradução desse livro para o português. E este livro é uma excelente biografia de Santa Teresa. A melhor que há. A melhor biografia que há sobre Santa Teresa de Jesus. Este é um livro difícil de achar. Nós encontramos apenas em sebos também. Está esgotado e não é mais reeditado. Mas é um excelente livro. Depois temos o livro Quero Ver a Deus, do Frei Maria Eugênio do Menino Jesus. Esse livro, sim, temos em português, foi publicado aqui no Brasil pela editora Vozes. O Quero Ver a Deus é um livro que comenta a teologia de Santa Teresa de Ávila. Então, o Federico Luiz, nesse livro aqui, Introdução a São João da Cruz, comenta o sistema e a teologia de São João da Cruz. E o Frei Maria Eugênio de Jesus comenta o sistema e a teologia de Santa Teresa de Ávila. Um excelente livro com uma boa tradução. Nós encontramos esse livro com grande facilidade para adquirir. Quando falarmos de Santa Teresa, vamos usá-lo em nossas aulas. Depois nós temos um livro que também foi um achado arqueológico, dos sebos lá de São Paulo, A Carmelita Perfeita, do padre Silvério de Santa Teresa. É este livro aqui. Esse livro é bem curioso também. Eu achei esse livro por R$10, R$15, não lembro na época, e é um tesouro. Esse livro foi escrito por um padre brasileiro, está em português, e ele é um livro que foi escrito para as carmelitas e para ser usado na formação interna dos conventos das carmelitas. Existe o tomo 1 e o tomo 2. Eu não tenho o tomo 2, é dificílimo de achar, mas esses garimpos que ando fazendo, achei o tomo 1, que é o principal. Esse texto é muito interessante porque aqui o padre Silvério nos conta a história da Ordem do Carmelo e também nos conta as etapas e o que se deve fazer, estudar, rezar em cada uma das etapas de formação das carmelitas. Então é um livro muito interessante, que está esgotado, é difícil de achar, mas a providência divina, faz com que a gente se depare com coisas assim. A Carmelita Perfeita. Nós vamos usar esse texto já hoje na nossa aula, quando falarmos sobre a Ordem do Carmelo e entrarmos um pouco na história da fundação dessa ordem religiosa. Depois nós temos o livro Grandes Mestres da Vida Espiritual,
do padre Antônio Rui Marim. O padre Antônio Rui Marim não é um carmelita, é um dominicano. No entanto, esse livro, o padre Antônio Rui Marim comenta diversos sistemas e comenta a teologia de diversos doutores da Igreja nesse campo de ascética e mística, e ele dedica um capítulo para falar de Santa Teresa e um capítulo para falar de São João da Cruz. É um livro bem interessante, muito bem escrito, de um excelente teólogo, e que foi publicado recentemente pela Eclésia, em 2019, ano passado. Nós encontramos esse livro com grande facilidade, para adquirir. Depois nós temos a Suma Teológica, que vamos recorrer quando for necessário. São João da Cruz estuda filosofia, teologia, artes na Universidade de Salamanca, uma universidade que no século XVI era influenciada pela teologia tomista. Então nós temos diversos elementos tomistas dentro dos textos de São João da Cruz, e quando for necessário nós vamos recuperar aqui as explicações de seus temas. Na sequência, o grande desconhecido, o Espírito Santo e os seus dons, também do padre Antônio Rui Marim. Vamos fazer uso desse livro quando tratarmos dos estudos acerca da união da alma com Deus, a união mística da alma com Deus. Depois começa aqui a sequência dos manuais, os grandes manuais de teologia ascética e mística, são 4 livros. O Compêndio de Teologia Ascética e Mística do padre Wolfgang Querei, Teologia da Tradição Cristiana do padre Antônio Rui Marim, Questões Místicas do padre Luan Alimpeiro e as Três Idades da Vida Interior do padre Garrigou Lagarde. Esses 4 últimos livros são muito importantes, são muito bons, de excelentes teólogos, textos com linguagem acadêmica, e que estão aqui porque nós vamos recorrer a explicações quando forem necessárias acerca da via mística, da união mística da alma com Deus, coisa que São João da Cruz vai falar muito, sobretudo no livro 2, 3 do Supício do Monte Carmelo, livro 2 do Noite Escura. Muito bem. E depois nós temos o calendário de aulas. Mas esses eram os comentários que eu gostaria de fazer sobre o plano de ensino. Esse é um texto que vai ficar com vocês. Depois, quem quiser ler com mais cuidado em casa, eu não vou ficar lendo todo esse texto aqui. Nós comentamos algumas coisas que eram mais importantes para essa primeira aula. Posto isto, a partir de agora, nós vamos então, no segundo momento, estudarmos em linhas gerais a história de fundação da Ordem do Carmo, da Ordem do Carmelo. Então nós vamos fazer uso da segunda folha que está aí, na sequência dessas folhas que foram entregues a vocês. O título é justamente Ordem dos Irmãos da Bem-aventurada Virgem Maria do Monte Carmelo. Aqui nós temos alguns pontos que pretendem resumir, é o resumo do resumo do resumo, resumir a história de fundação desta ordem religiosa. Então nós vamos falar sobre isso agora. Vamos pensar e refletir um pouco sobre como surgiu a Ordem do Carmelo, tá bem? Então vamos lá. No primeiro ponto aqui está dito: a Ordem foi fundada na segunda metade do século XII por um grupo de peregrinos, leigos e excruzados que chegaram ao Monte Carmelo, na Palestina, com a intenção de viverem como eremitas, estabelecendo-se nas grutas deste lugar. Na verdade, existem registros de eremitas no Monte Carmelo desde o século IV da era cristã, mas que viviam sem uma organização. O Carmelo é uma cadeia montanhosa com cerca de 30 quilômetros de comprimento, em forma triangular, na Alta Galileia, norte de Israel, que desce desde Haifa e quase paralelamente ao Mediterrâneo. Então aqui nós temos algumas coisas bem interessantes e curiosas. A palavra Carmelo é, na verdade, o nome de uma cadeia de montanhas, na Alta Galileia, ali na Palestina. O Carmelo já tem esse nome desde o Antigo Testamento. No segundo ponto aqui, no final do segundo ponto, nós vemos a citação do primeiro livro de Reis, capítulo 18, versículos 20 e 46. Essa é a passagem na qual as Sagradas Escrituras vai nos narrar as aventuras do profeta Elias, ali no sopé do Monte Carmelo, quando ele desafia os profetas de Baal, os 500 profetas de Baal.
né, enviados por Jezabel. Tá? Então, o Carmelo é o nome inicialmente de uma cadeia de montanhas que fica justamente no norte de Israel. Tem mais ou menos 30 quilômetros de comprimento. Esta cadeia montanhosa é uma cadeia montanhosa cheia de grutas, de cavernas. Tá? E nós temos relatos de eremitas, pessoas que ali viviam desde o Antigo Testamento. Mas na era cristã, desde o século IV, nós temos registros e sabemos que as pessoas subiram até o Monte Carmelo para viverem ali naquelas grutas, a fim de cultivarem a vida de oração, buscarem a Deus, trilharem o caminho da santidade. No entanto, ali no século IV, nós temos essas pessoas vivendo assim, mas sem uma organização. É no século XII, com o movimento das cruzadas, que vão chegar no Monte Carmelo diversos peregrinos, muitos deles sacerdotes, religiosos, mas também leigos e ex-cruzados, né? Ou seja, sujeitos que saíram da Europa e foram para a Terra Santa a fim de defendê-la, lutar contra os sarracenos, lutar contra os muçulmanos para libertar o território da Terra Santa, protegê-lo, né? Enfim. Quando aquele território foi pacificado, muitos dos cruzados decidiram não retornar à Europa, mas ficarem ali para cultivar uma vida religiosa. Alguns deles sobem ao Monte Carmelo para levar a vida eremítica. Então, inicialmente, nós temos um grupo de pessoas que vai chegando aos poucos ao Monte Carmelo para buscarem a Deus, para buscarem o cultivo de uma vida de santidade. O Carmelo não tem um fundador que se destaque. Né? As pessoas vão chegando aos poucos, claro, movidas pelo Espírito Santo, movidas pela graça de Deus, né? Mas não chegam todas juntas. Com o passar do tempo, dos anos, vão chegando esses peregrinos, ex-cruzados, pessoas cuja intenção era buscar a Deus e a salvação, sobem ao Monte Carmelo, se refugiam, começam a morar nas cavernas e grutas que ali existiam, de tal forma que no século XII começa a existir uma organização da vida destas pessoas. Se vocês depois procurarem no Google Maps a cidade de Haifa, vocês vão encontrar logo abaixo essa cadeia montanhosa do Carmelo. Aliás, é muito bonito o Monte Carmelo, porque do cume do Monte Carmelo nós podemos ver o mar Mediterrâneo. Então aquele lugar claro, é um lugar excelente para o cultivo da vida interior, o cultivo da vida de contemplação, o cultivo da vida de oração, o silêncio que ali existe e que sobretudo naquela época existia. Aqui tem uma outra coisa muito interessante, subir ao Monte Carmelo, que depois vai ganhar essa expressão, essa figura vai ganhar muito significado nos textos são-joanistas. Subir ao Monte Carmelo, subir ao monte, tem um significado muito profundo e interessante também nas Sagradas Escrituras. Quando fazemos exegese de alguns textos das Sagradas Escrituras, nós vamos perceber que Moisés sobe ao monte para estar a sós com Deus no Antigo Testamento e recebe as tábuas da lei. Os profetas sobem ao monte para rezar. Exemplo disso é o profeta Elias. Jesus sobe ao monte para rezar. E por vezes passar noites inteiras em oração. Então, essa expressão, subir ao monte, nas Sagradas Escrituras, significa buscar a Deus. Buscar um lugar retirado para estarmos a sós com Deus. Né? E rezar. Né? Viver a contemplação, cultivar a vida interior. Subir ao Monte Carmelo tem também este significado nos textos de São João da Cruz, principalmente. Portanto, o convento carmelita vai ser este grande Monte Carmelo, um lugar retirado para a oração, um lugar retirado para o encontro com Deus. Então, isso também, essa expressão também vai ganhar um significado muito profundo na teologia carmelita, depois de São João da Cruz.
A palavra Carmelo, do hebraico Carmel, significa jardim, campo fértil, vinha do Senhor. Ensina a tradição judaica que o profeta Elias se estabeleceu numa gruta deste monte para cultivar uma vida eremítica, de oração e silêncio, e teria reunido discípulos com os quais constituiu uma escola de profetas. O profeta Elias teria vivido por volta do ano 850 a.C., século IX a.C., e sua história no Carmelo pode ser encontrada no primeiro livro de Reis, capítulo 18, versículos de 20 a 46. Aqui existem outras coisas muito interessantes. A palavra Carmelo, se nós formos traduzir literalmente do hebraico para português, significa justamente jardim. Essa palavra é também usada para significar a nossa alma. A nossa alma é qual um jardim onde Cristo vem fazer morada. Daí que o próprio poema Noite Escura de São João da Cruz, mas também o Cântico Espiritual de São João da Cruz e outros textos vão evocar a simbologia também existente no Cântico dos Cânticos, um texto contido nas Sagradas Escrituras, que é justamente a teologia do encontro de nossa alma com Cristo, da esposa com o esposo. Então, da mesma maneira como o esposo está unido com sua esposa, Cristo quer estar unido à nossa alma. Nossa alma é igual uma esposa de Cristo. E o caminho ascético e místico nada mais é do que justamente esta busca da união da alma com Cristo, da união da alma com Deus, este matrimônio espiritual. Expressão essa que nós vamos encontrar nos textos teresianos, de Santa Teresa de Ávila, sobretudo o Castelo Interior. Quando ela vai explicar as 7 moradas, ela vai recorrer justamente à imagem do matrimônio. Aliás, na teologia de São Paulo, nas cartas paulinas, é isso que também vamos encontrar. O sacramento do matrimônio é um sinal, um sacramento propriamente dito, da união de Cristo com sua igreja. Como o esposo está unido à sua igreja, como o esposo, está unido à sua esposa, Cristo está unido à sua igreja. E se torna um com ela. Cristo a cabeça, a igreja corpo místico de nosso Senhor. Então a palavra jardim também é uma palavra carregada de significado teológico, de significado espiritual. Este Carmelo é qual a nossa alma, onde Cristo quer encontrar as suas delícias, habitar, permanecer, estar presente na nossa alma, ou seja, na vida interior. Aqui tem uma outra coisa interessante nesse ponto. A tradição judaica vai nos relatar justamente a história do profeta Elias. Portanto, nas Sagradas Escrituras nós já temos textos do profeta Elias no Monte Carmelo, mas também no Talmud, que é um livro que reúne diversas histórias da tradição judaica. Diferentemente de nós cristãos, para nós cristãos, a revelação divina está contida por escrito nas Sagradas Escrituras, mas também uma segunda fonte da revelação divina é a tradição apostólica. E o Sagrado Magistério é o responsável por interpretar corretamente essa revelação divina e nos ensinar as verdades de fé. Para os judeus, não é assim. Para os judeus, a fonte da revelação divina é o Antigo Testamento, é a Tanakh, a Bíblia hebraica. Para eles, a tradição judaica não é fonte de revelação divina, todavia é fonte de dados históricos. E no Talmud nós vamos encontrar textos que relatam a vivência do profeta Elias no Monte Carmelo e o fato de ter reunido em torno de si discípulos e ter constituído uma escola de profetas. Então, no Monte Carmelo nós temos pessoas cultivando a vida de oração, a vida eremítica, uma certa vida em comunidade desde o Antigo Testamento. O profeta Elias está ali no século IX a.C., o seu sucessor foi Eliseu. Então nós temos, já no Antigo Testamento, estes profetas, estas pessoas vivendo nas grutas do Monte Carmelo para buscar a Deus, para buscar o cultivo da vida de oração, de penitência, mortificação, a vida de santidade. Então isso é muito interessante. O padre Silvério vai nos relatar isso aqui nesse livro,
a Carmelita Perfeita, lá na página 75, ele vai dizer coisas muito interessantes acerca do profeta Elias e a sua estadia no Monte Carmelo, aqui no capítulo 4. Dentre outras coisas, ele vai afirmar: nesse lugar, no Monte Carmelo, o profeta de fogo levou uma vida muito santa de solidão, oração e penitência, bem como de íntegro e enérgico zelador da glória de Yahvé, Deus de Israel. A ele se vieram juntar muitos discípulos, edificados por sua vida austera e perfeita, formando-se assim a escola dos profetas, que ainda hoje se venera. Aberta na rocha viva, alguns metros mais abaixo da Gruta do Santo, e situada num lugar amplo, com face para o mar. Dela se originaram logo muitas outras escolas proféticas estabelecidas entre o povo de Deus para manter fiel à lei de Moisés. Então, quando os carmelitas vão se reunir neste monte no século XII, eles procuram também imitar o profeta Elias. O profeta Elias é um dos baluartes, um dos santos que estes primeiros carmelitas vão buscar se inspirar. Ali então se refugiou o profeta para cultivar uma vida de oração, solidão, penitência, zelar pela glória de Yahvé, Deus de Israel, levar uma vida austera, levar uma vida de santidade, uma vida de penitência. Estas são as características do Carmelo, e que esses primeiros carmelitas do século XII vão buscar recuperar. Dentre outras coisas que o Padre Silvério diz nesse livro, muito importantes e muito interessantes. No século XII da era cristã, este grupo de cristãos, como citamos acima, se estabeleceu no Monte Carmelo para levar vida religiosa eremítica comunitária em suas grutas e cavernas. Por volta do ano 1155, o monge Bertoldo de Malafaia, que nós não sabemos quando nasceu, nós temos a certeza que morreu em 1198, revestido da dignidade sacerdotal, organiza a construção de uma pequena capela dedicada à bem-aventurada Virgem Maria do Monte Carmelo. Então, é Bertoldo de Malafaia, padre, sacerdote, quem vai organizar a construção de uma pequena capela dedicada à Virgem Maria, que ficou conhecida como a Virgem Maria do Monte Carmelo, por causa do nome do local. É ele quem começa a organizar esta vida dos eremitas que ali viviam, que ali moravam. No entanto, Bertoldo de Malafaia não é o fundador do Carmelo. Já existiam pessoas ali vivendo. Ele é o primeiro que vai procurar organizar a vida de todos os que estavam ali presentes. Por isso que está entre parênteses a interrogação: primeiro superior da ordem? Muitos vão defender que Bertoldo de Malafaia seria o primeiro superior da ordem do Carmelo. Outros vão dizer que não, porque nesse instante ainda não havia uma regra de vida bem estabelecida. O que vai acontecer somente depois. Então existe uma controvérsia aqui. Alguns dizem que ele teria sido o primeiro superior, outros não. É nessa época que surge o escapulário, não? Ainda não. Vai surgir com São Simão Stock, pouco depois. Estes religiosos rascunharam uma regra de vida que foi revisada e aprovada por Santo Alberto, patriarca de Jerusalém, entre os anos 1205, 6 a 1214, e entregue a São Brocardo. Ele, sim, é considerado por muitos superior da ordem, o primeiro superior da ordem, e o foi entre os anos 1199 a 1231. São Brocardo foi o sucessor do padre Bertoldo de Malafaia, e considerado por muitos o primeiro superior propriamente dito, porque aí existia uma regra pela qual os monges poderiam consagrar sua vida a Deus. Eu sou da mesma opinião, o Padre Silvério é dessa opinião. São Brocardo teria sido o primeiro superior da ordem. Aqui existe uma outra controvérsia. Muitos estudiosos afirmam que fora Santo Alberto, patriarca de Jerusalém, portanto bispo,
quem escreveu a regra e a entregou aos carmelitas. Outros estudiosos afirmam que esses religiosos rascunharam uma regra e pediram a aprovação de Santo Alberto, então Santo Alberto teria revisado, acrescentado coisas, talvez tirado outras, e então aprovado a regra pela qual os carmelitas poderiam se consagrar a Deus. Existe uma controvérsia. O padre Silvério é da opinião que os religiosos primeiro rascunharam e Santo Alberto revisa e aprova. Santo Alberto foi patriarca de Jerusalém entre estes anos, 1205, 6 a 1214. Nós não temos como precisar o nascimento de Santo Alberto, mas sabemos que morreu em 1214. Ele era patriarca de Jerusalém, no entanto, por conta das guerras existentes em Jerusalém, Santo Alberto foge e vai se refugiar, vai morar na cidade de São João de Acre, que ficava ao sul do Monte Carmelo. E muito provavelmente os carmelitas devem ter ficado sabendo que Santo Alberto estava ali, ele era um bispo, e portanto recorreram a ele para a aprovação de uma regra, a fim de estruturarem a sua vida. Esse é um marco na fundação da Ordem do Carmelo. Nós não temos como precisar quando Santo Alberto aprova esta regra. Sabemos que é entre essas datas, porque é justamente entre essas datas que ele foi patriarca de Jerusalém. São Brocardo começa a ser superior em 1199. Supondo que Santo Alberto tenha aprovado essa regra dos carmelitas no início do seu patriarcado, nós poderíamos afirmar que os carmelitas, sob o priorado de São Brocardo, teriam vivido ainda pelo menos uns 7, 8 anos sem a aprovação de uma regra, e só depois que isso acontece. Mas sem dúvida é um marco na história do Carmelo. Essa regra primitiva, a chamada regra primitiva dos carmelitas, conjugava a vida eremítica de solidão com a vida cenobítica de comunidade. De que maneira se conjugava a vida eremítica e cenobítica? Eles se reuniam para as orações, para as refeições e alguns trabalhos, mas depois se retiravam para a solidão e o silêncio orante. O padre Silvério, nesse livro, A Carmelita Perfeita, nos ensina que a vida dos primeiros carmelitas na Palestina era uma vida entre eremítica e cenobítica, entre eremítica e monástica. A princípio é mais eremítica, né? Os monges viviam de fato uma grande solidão, mas aos poucos, conforme essa vida vai sendo organizada, ela vai ganhando características também de monaquismo. Portanto, eis aqui os dois extremos. Nós temos a vida eremítica, que é uma vida de solidão extrema, e nós temos a vida cenobítica, que é uma vida de comunidade. Isso não é uma novidade do século XII. Já no final do século III, início do século IV, um pouco antes inclusive, nós temos já um movimento de eremitas, né? Padres leigos que deixavam os grandes centros urbanos da antiguidade e iam para o deserto. É o movimento dos padres do deserto, os primeiros eremitas. Nós vamos encontrar, por exemplo, Santo Antônio do Egito, um grande eremita. Um pouco mais à frente, nós vamos encontrar São Bento, fundador do mosteiro beneditino, São Bento, patriarca da Europa, que vai cultivar essa vida cenobítica em plenitude. O Carmelo tem uma vida entre eremítica e cenobítica. Os carmelitas, portanto, se reuniam para as orações. E o que queremos dizer com orações? A celebração eucarística, rezavam a missa todos os dias juntos, e também os ofícios divinos, o que hoje chamamos de liturgia das horas, mas que na época tinha um formato completamente diferente. Eles se reuniam para rezar o ofício divino. Também se reuniam para as refeições e se reuniam para alguns trabalhos. Os carmelitas certamente possuíam criação de animais, granjas, para construir certas moradias precisavam de ajuda, então muito provavelmente se reuniam para esses trabalhos. No entanto, depois se retiravam para a solidão
se retiravam para o silêncio orante, e daí a característica de ermitães. Eles organizavam missas também. Se organizavam. Eles eram consagrados. Eles eram. Não era só se reunir por orações. Se eles organizavam missa? Porque eles eram ordenados, alguns eram ordenados. Era. O Bertoldo de Malafaia era padre, São Brocado também era padre. Então eles sempre se reuniam para celebrar a Eucaristia, faziam isso juntos. Daí a característica cenobítica. No entanto, depois se retiravam para a solidão, cada um para a sua caverna, né? Cada um para a sua gruta, a fim de meditarem as Sagradas Escrituras, buscarem a mortificação e a penitência. Do começo do século, eles não eram ordenados, só monges, né? Historicamente, nós temos fontes que afirmam que Bertoldo de Malafaia foi o primeiro sacerdote do qual nós temos registros. Talvez antes dele existiam outros padres que viveram ali, mas nós não temos registro. O padre mais antigo que nós temos registro é Bertoldo de Malafaia. Do Carmelo. Do Carmelo. Tá? Vivendo ali no Monte Carmelo. Portanto, nesse início da ordem carmelita, nós não temos um mosteiro. Nós temos uma cadeia montanhosa, uma gruta era muito distante da outra, né? E nós temos, portanto, esse território relativamente grande, pessoas vivendo longe umas das outras, mas que se reuniam para rezar, para se alimentarem, para realizarem os trabalhos e depois se retiravam de novo. Nós não temos um mosteiro, nós temos um eremitério, né? Uma vida entre eremítica e cenobítica. Pois bem, estes religiosos receberam o nome de irmãos da bem-aventurada Virgem Maria do Monte Carmelo, ou simplesmente carmelitas. Seus santos patronos eram, pois, o profeta Elias e a Virgem Maria. Esses primeiros carmelitas se inspiravam na vida do profeta Elias, cujo zelo pela glória de Deus ardia em sua alma e em seu coração. Prova disso é esse texto citado mais acima, 1 Reis 18, 20 e 46. O texto em que Elias vai desafiar os profetas de Baal. Depois, quem quiser pode ler esse texto, que é muito interessante. Por vezes, um tanto irônico, né? Porque o povo de Deus havia se desviado do caminho da verdade. O povo de Deus havia se desviado da adoração do verdadeiro Deus, Deus de Israel. E começaram a adorar outros deuses, dentre eles os Baals. Jezabel, a rainha, havia matado, expulsado os profetas de Deus do território de Israel, só sobrou Elias. Ele vai dizer isso, inclusive, só eu sobrei como profeta de Yahvé dos exércitos. No entanto, os profetas de Baal eram em torno de 500. E Elias desafia os profetas de Baal, né? Olha, vamos hoje descobrir quem é o verdadeiro Deus. Então que vocês peguem aí uma oferta, um carneiro, um cabrito, o esquartejem e ofereçam ao Deus de vocês. E se ele consumir com fogo, então o Deus de vocês é verdadeiro. E lá ficaram os profetas de Baal, de manhã até a tarde, clamando, rezando, se retalhando, e nada acontecia. E no entardecer, o profeta Elias, por sua vez, faz ele um sacrifício ao Deus de Israel. Antes de rezar, ele mandou jogar 3 vezes água, né? Abrir um riacho, um rego em torno do cordeiro esquartejado, sacrificado, molhou tudo aquilo e bastou uma oração, e Deus enviou o fogo do céu que consumiu toda a oferenda. E então o povo de Deus se converte, abandona os Baals e retorna ao Deus de Israel. E o profeta Elias manda matar, passar ao fio da espada, os 500 profetas de Baal. É claro que isso deixa Jezabel irada, né? Mas de fato, diante de tal milagre, de tal acontecimento, de tal epifania, o povo se converte, retorna a Yahvé dos exércitos. Portanto, dentro do coração do profeta Elias ardia esse zelo pela glória de Deus. Esse zelo pela verdade. Dentro do coração do profeta arde esse desejo da verdade, o desejo de pregar a verdade, o desejo da salvação das almas. É isso que existe dentro da vocação carmelita. Os carmelitas trazem essas características. O cultivo da vida de solidão para estar a sós com Deus a fim de rezar. A penitência, a mortificação, a luta contra os 3 inimigos da nossa alma, o mundo, o demônio e a carne. O zelo pela verdade, o zelo
que arde qual uma chama viva no coração, né, que inflama por dentro este zelo pela glória de Deus e pela salvação das almas. Por isso os carmelitas rezam tanto, intercedem tanto pela salvação das almas, e talvez os carmelitas que vivem enclausurados salvem mais almas do que muito missionário por aí. Tem muito missionário por aí que pensa que está salvando as almas, mas no fim das contas fala muita abobrinha, né? Não salva alma nenhuma, pelo contrário, faz perder ainda mais. Daí que Jean Baptiste de Chautard vai escrever um livro muito interessante, A Alma de Todo Apostolado. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver esse livro. Neste livro, A Alma de Todo Apostolado, que foi muito recomendado por João Paulo II, ali ele diz: quem deseja realizar a missão, quem deseja ser missionário, antes precisa cultivar a vida interior, precisa rezar, precisa ter intimidade com Deus. Porque ninguém pode dar aquilo que não tem. Se nós não temos intimidade com Deus, como vamos falar de Deus para as outras pessoas, né? Pregar o Evangelho, anunciar? E outra, somente o Espírito Santo é capaz de sondar o coração das pessoas a fim de convertê-los. Então é necessária a oração, inclusive de intercessão, de permissão. É isso que também o documento de Aparecida quer nos lembrar: sermos discípulos missionários. Primeiro discípulos, né? Depois missionários. Precisamos conhecer a Cristo, estar unido a Cristo, para depois anunciá-lo. Características do Carmelo, que os primeiros carmelitas buscavam no profeta Elias, inspiração do profeta Elias, e também na bem-aventurada Virgem Maria, que tudo guardava e meditava em seu coração. E daí nasce então Tito, bem-aventurada Virgem Maria do Monte Carmelo. Nossa Senhora do Carmo, né? Nossa Senhora do Carmo, exato. São então os grandes patronos, os santos baluares dos carmelitas. As sucessivas guerras entre os cruzados e os sarracenos, os muçulmanos, fizeram alternar momentos de paz e perseguição. O século XI, o século XII são séculos de guerras, conquistas e perdas da Terra Santa. Né? Então esse povo vivia numa constante guerra. Né? Alguns anos depois, esta perseguição dos muçulmanos forçou vários carmelitas a regressarem para a Europa. E aí fica a pergunta: quando isso aconteceu? É possível precisar uma data? Nós poderíamos dizer que esse retorno, esse regresso dos carmelitas para a Europa, nessa ida para a Europa de quem de lá não veio, né, mas se tornou carmelita, aconteceu entre os anos de 1217 a 1227. Por que entre essa data? Porque nós sabemos que os carmelitas, ao chegarem na Europa, pediram ao Papa Honório III que os reconhecesse como ordem religiosa. O pontificado do Papa Honório III, como está dito no próximo ponto, é justamente entre os anos de 1217 e 1227. Então, provavelmente, entre essa data, os carmelitas chegaram à Europa fugindo das guerras, fugindo da perseguição dos sarracenos. Certo? Mas aqui está dito que vários carmelitas regressaram para a Europa. Nem todos. Alguns ficaram e foram mortos, foram massacrados, sem dúvida, até o ano de 1291. É isso que está dito na próxima frase, né? Os religiosos que permaneceram na Palestina foram massacrados até 1291, quando a região foi ocupada definitivamente pelos muçulmanos. Os carmelitas que chegaram à Europa pediram ao Papa Honório III, que nasceu em 1150, morreu em 1227, foi Papa entre 17 a 27 desse século, pediram que os recebessem na igreja e lhes permitissem viver como ordem religiosa. Tá? Outro dado interessante: São Brocardo morre em 1231. Nós não sabemos se São Brocardo ficou na Palestina e foi morto pelos muçulmanos, ou se São Brocardo também vai até a Europa. Porque, supondo que os carmelitas tenham chegado à Europa nos últimos anos do pontificado do Papa Honório III, que morreu em 1227,
São Procármio morreu em 1231. Ainda estava vivo quando Honório III morreu. Então, não sabemos se ele também vai à Europa ou se decide ficar. Né? Não temos esse dado, infelizmente. Né? Mas sabemos que estava vivo quando os carmelitas chegaram na Europa. O Papa, então, lhes concedeu este status de ordem religiosa, pedindo para que se adaptassem ao estilo das novas ordens que também estavam surgindo, os mendicantes. Né? E este é outro dado interessante. O Carmelo não nasce como uma ordem mendicante, se torna mendicante depois, a pedido do Papa Honório III. O Carmelo nasce primeiro como um grupo de eremitas. Com o passar do tempo ganha uma primeira regra, a regra primitiva de Santo Alberto, que estabelece uma vida entre eremítica e cenobítica, entre eremítica e monástica. E quando precisam fugir e chegam à Europa, o Papa Honório III pede que eles se adaptassem então às ordens mendicantes. Tá? Estavam surgindo, como está dito entre os parentes, os franciscanos. A data de fundação dos franciscanos é o dia 24 de fevereiro de 1209. Estavam surgindo também os dominicanos, cuja data de fundação é dia 22 de dezembro de 1216. Os franciscanos, fundados por São Francisco de Assis, os dominicanos, fundados por São Domingos de Guzmão. Essas duas ordens mendicantes, os franciscanos e os dominicanos, têm um fundador que se destaca, o que não acontece com o Carmelo. Muito bem, os carmelitas então precisam se adaptar, a pedido do Papa Honório III, a este novo status de mendicantes. Então, a regra dos carmelitas é adaptada para integrar agora a vida eremítica, cenobítica, com a vida mendicante. Os religiosos passaram a viver em conventos e se chamaram de frades, o que não acontecia na Palestina. Na Palestina não havia convento, havia cavernas, grutas. Deve ter sido difícil, sobretudo para estes, né, que levaram a vida na Palestina e ao chegarem na Europa precisam adaptar a sua vida completamente. Então é a partir desse momento que os carmelitas começam a viver em conventos e a se chamarem de frades, tal como também os franciscanos, também os dominicanos são chamados. Por que isto? Porque o quarto concílio de Latrão, em 1215, sob o pontificado do Santo Padre, o Papa Inocêncio III, havia proibido a fundação de novas ordens monásticas, restando apenas a possibilidade de fundar ordens mendicantes. Tá? Esse é um outro dado interessante. O concílio de Latrão acontece em 1215. No entanto, os carmelitas surgiram muito antes disso. E se nós considerarmos a data de fundação do Carmelo antes disso, nós podemos dizer que os carmelitas são monges. Mas, por conta de sua chegada à Europa e do pedido de Honório III, e deste fato, do Concílio de Latrão haver proibido a fundação de novas ordens monásticas, como são os beneditinos, os agostinianos, dentre outros, restando apenas a possibilidade de fundar ordens mendicantes, é por isso que após esta data os carmelitas não são mais chamados de monges, são chamados de frades. Por que o Concílio de Latrão estabelece isso? Porque a Igreja sabe ler os sinais dos tempos. Lá atrás, a vida religiosa começa a surgir com os padres do deserto. Aliás, existe um livro muito interessante que se chama Carismas a Serviço da Igreja, escrito pelo padre Fabio Chiardi. O padre Fabio Chiardi é italiano e focularino, e ele é um padre cujo doutorado busca pesquisar os carismas de fundação. Nesse livro ele explica que o Espírito Santo, que é a alma da igreja, o Espírito Santo que sustenta de pé a igreja ao longo de séculos,
O Espírito Santo tem como quê? 2 braços pelos quais ele sustenta a igreja. Um desses braços é um braço rígido, são os sacramentos. Os sacramentos produzem o que significam, ou seja, são instrumentos pelos quais Deus faz chegar até nós a sua graça e produz a graça de maneira eficaz. Por exemplo, o sacerdote pode estar no pecado mortal que for, que quando ele consagra a Eucaristia, o sacramento acontece, independentemente da santidade do ministro. É como que um primeiro braço pelo qual o Espírito Santo sustenta a igreja ao longo da história. Mas ele também ensina que o Espírito Santo tem como que, claro que isso é uma analogia, né? Tem como que um segundo braço pelo qual ele sustenta a igreja, que são os carismas. São os dons carismáticos dados por Deus a certas pessoas. Através desse segundo braço, o Espírito Santo socorre a igreja ao longo dos séculos. Então, lá atrás, no século III, século IV, onde nos grandes centros urbanos era quase que impossível viver a santidade, nós temos o movimento dos padres do deserto. Vão se refugiar no deserto para buscarem uma vida mais austera, de maior oração, penitência, mortificação. Um pouco mais à frente nós temos São Bento e o monaquismo, um movimento monástico. Se não fossem os mosteiros, as grandes obras filosóficas de literatura da antiguidade nunca teriam chegado até nós. Os mosteiros salvaram a Europa num declínio, justamente quando o Império Romano rui. São os mosteiros que seguram as pontas, né? Mais à frente, aqui no século XII, o que estava acontecendo na igreja, né? A igreja se perdia na esterilidade das riquezas. Deus então desperta este carisma dos mendicantes, São Francisco, São Domingos. Aliás, São Francisco traz este rosto do Cristo pobre. São Domingos tem um carisma que vem em resposta às heresias daquela época, como uma pregação inovadora do Evangelho para resgatar aquelas almas. Assim o Carmelo. E assim acontece ao longo da história da igreja. O Padre Fábio Ciardi vai fazendo uma análise da história da igreja e dos dons carismáticos ao longo da história da igreja, muito interessante. Aqui fecha esse parênteses, né? Então a igreja sabe ler os sinais dos tempos, né? E as necessidades naquele tempo, porque sempre um carisma vem em resposta a uma necessidade da igreja e do mundo, né? E nesse tempo, no século XII, essa era a grande necessidade, a necessidade dos mendicantes, que mostravam o que de fato valia aos olhos de Deus, né? A virtude, a santidade, a pobreza, a castidade e a obediência. Aquele filme Irmão Sol, Irmão Lua, né, de São Francisco, mostra bem quando ele vai diante do Papa Inocêncio III, né? Que aí, eu não sei quem já assistiu aqui, é maravilhoso o filme, né? Mostra bem essa parte aí dele cair em si, né, de toda a riqueza que estava tendo, né? E ele trazendo a militância. A São Francisco é essa ordem que Deus lhe dá, através de uma experiência mística extraordinária. Quando na igreja em ruínas, diante da cruz de São Damião, Deus diz a ele: vai e reconstrói a minha igreja. E literalmente ele vai e reconstrói aquela capela fisicamente, mas não era só isso. Vai e reconstrói a alma da minha igreja. Né? Os filhos da igreja estão se perdendo nas exterioridades, nas riquezas, né? Em ritos vãos, mas esqueceram de cultivar a vida interior, esqueceram de cultivar a virtude, esqueceram de fato se converterem e buscar a santidade. É isso que o movimento franciscano vai recuperar. E não só ele, essas outras ordens também. E de novo, nos colocar no caminho da santidade, de uma espiritualidade autêntica, né? A busca de Deus sincera. Né? Esses são os carismas do Espírito Santo. Chama o livro, professor? O livro que o senhor falou. O livro Carismas a Serviço da Igreja. Esse livro está no nosso drive. Quem é o autor? O Padre Fábio Ciardi. CH, né? Ciardi. E depois eu envio a vocês esse PDF pelo WhatsApp, quem quiser de repente ler. Nós temos esse texto no nosso drive. Pois bem, então os carmelitas passam a dedicar-se à pregação, seguindo o exemplo do profeta Elias, à vida em fraternidade e oração, ao estudo
né? Logo se espalharam por toda a Europa, cresceram em número, atraindo sobretudo os jovens universitários e fundaram vários conventos, né? Os carmelitas vão se espalhando pela Europa, por onde passam vão pregando, por onde passam vão recebendo vocações e assim fundando seus conventos, até se espalharem por toda a Europa, até chegarem ao Reino Unido, é o próximo ponto, né? E lá encontrarem São Simão Stock. Muitos pensam que São Simão Stock é o fundador do Carmelo. Não, ele não é o fundador do Carmelo. São Simão Stock foi o primeiro prior geral da ordem na Europa, né? É isso que nós vamos ver agora, né? Logo mais. Esta segunda regra, a regra que conjuga a vida eremítica cenobítica com a vida mendicante, essa segunda regra ela é aprovada definitivamente em 1247, no século XIII, portanto, pelo Santo Padre Papa Inocêncio IV, que viveu entre 1195 e 1254 e foi Papa entre as décadas de 43 e 54 do século XIII. Por que esse dado é importante? Esse dado é importante porque é esta regra, a regra inocenciana, que Santa Teresa de Ávila vai buscar para fazer a reforma do Carmelo no século XVI. Tá? Essa é dita segunda regra, mas ela também recebe o nome de regra primitiva, porque quando o Inocêncio IV a aprova, o que ele faz é introduzir esclarecimentos na regra albertina, na regra de Santo Alberto, patriarca de Jerusalém. Inocêncio IV não introduz modificações substanciosas da regra. Ele não faz modificações drásticas, né? O que ele faz é acrescentar esclarecimentos na regra albertina, sem nenhuma alteração substancial da mesma, e conjugar, então, a vida eremítica cenobítica com a vida mendicante. É isso que ele faz. Tá? Manteve-se, inclusive, o nome de regra primitiva, mas os estudiosos gostam de chamá-la segunda regra ou regra inocenciana. É esta que Santa Teresa vai buscar para fazer, então, a reforma do Carmelo. Exemplo, né? Na regra albertina, na regra de Santo Alberto, estava dito que os carmelitas fariam voto de obediência e, implicitamente, estava também prescrito os votos, né, de castidade e pobreza, mas não estava dito com todas as letras. Inocêncio IV faz isso. Ele diz: os carmelitas devem emitir voto de obediência, castidade e pobreza. Ele introduz esse tipo de esclarecimento na regra albertina. Tá? Isto também o Padre Silvério vai dizer aqui neste livro. Tudo que nós estamos expondo aqui, nesses resumos, foi extraído desse livro, A Carmelita Perfeita. A esta altura da aprovação definitiva, o prior geral da ordem na Europa era São Simão Stock, nascido em 1165 na cidade de Kent, filho do governador desta cidade, um homem letrado, de grande erudição, de grande inteligência, e morreu no dia 16 de maio de 1265. São Simão Stock foi um santo místico de grande sabedoria que, dentre outras experiências místicas extraordinárias, teve uma visão de Nossa Senhora do Carmo, lhe entregando o escapulário e dizendo-lhe ser este o sinal de sua proteção sobre a ordem, pois esta sofrera muitas perseguições antes de sua aprovação definitiva e ainda um tempo depois. Os carmelitas foram muito perseguidos na Europa, por outras ordens, por leigos, por tantas outras pessoas. Os carmelitas foram muito perseguidos e, diante de diversas provações, a Virgem Maria aparece como Nossa Senhora do Carmo, né, e entrega a São Simão Stock, então, o escapulário. Essa história é de São Simão Stock. É ele quem recebe o escapulário de Nossa Senhora do Carmo. E aí nasce, então, a devoção, né, ao escapulário. Mas São Simão Stock, então, não é o fundador do Carmelo, como muitos pensam. Ele é o primeiro prior geral da ordem
na Europa. Pois bem, nós vamos então terminar a aula de hoje por aqui, né? Aqui se encerra o primeiro momento lógico dentro desse texto que estamos estudando sobre a história do Carmelo, para começar no outro momento lógico, que é justamente o estudo dos tempos em que o Carmelo se desviou da sua regra primitiva, né? Nós vamos deixar para falar sobre isso, esse segundo momento lógico, na próxima aula, terça-feira, não quinta, né? Terça-feira da semana que vem, tá certo? Nós tivemos, em caráter excepcional, a aula hoje na quinta, mas na verdade o nosso curso será de terça. Essa terça, como teve início aqui no mosteiro, transferimos a aula para hoje. Mas então na próxima semana a nossa segunda aula e as posteriores serão sempre de terça-feira. E na próxima aula nós vamos então encerrar esses estudos da história do Carmelo. Vamos falar brevemente sobre a biografia de São João da Cruz, cujo um resumo foi também entregue a vocês. E nós já começaremos a estudar uma introdução dos textos de São João da Cruz, dos textos sanjoanistas. Tá bem? É isso que faremos então na próxima aula.